Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, estudando bastante. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos 2, falando sobre choque e sobre escalas utilizadas. Choque não é aquilo que a gente toma quando a gente enfia o dedo na tomada. Não é? Choque é um estado de extrema gravidade que coloca em risco a vida do paciente, né? Vou mostrar para vocês diversos tipos de choque, né? Principal característica do choque, principal sinal clínico, principal evidência de paciente em choque é hipotensão, tá? Todo paciente em choque está hipotenso, mas nem todo paciente hipotenso está em choque, tá? Mas todo paciente em choque está hipotenso. E o choque ele tem um tripé hemodinâmico, né? Hemodinâmico é o funcionamento harmonioso do nosso organismo. Então, esse tripé está relacionado à diminuição dos fluidos corporais, à falha no bombeamento cardíaco e problemas vasculares. Então, esses três fazem o tripé do estado de choque. Independente da causa do choque, a redução da perfusão e isquemia tecidual é evidente também. A incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio e nutrientes aos tecidos de forma a atender às suas necessidades metabólicas. Então, o principal problema do choque é exatamente isso, porque o nosso organismo ele não consegue ser nutrido, bem perfundido, por conta dessa alteração nesse tripé hemodinâmico. A gente tem uma diminuição dos fluidos corporais, a gente tem uma falha no bombeamento cardíaco e a gente tem um problema vascular. Então, a nossa perfusão fica totalmente comprometida, seja de extremidades, seja dos órgãos, ok? Então, as necessidades metabólicas do nosso organismo, elas não conseguem ser correspondidas. Então, para começar, a gente vai falar do choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico está relacionado à perda de grande volume de líquido corporal. A gente tem o péssimo hábito de achar que choque hipovolêmico é hemorragia, é perda de sangue, não é perda de sangue. Porém, o sangue é líquido do nosso corpo, né? Então, a perda de sangue e hemorragia é um tipo de choque hipovolêmico. Mas o choque hipovolêmico ele pode estar relacionado também a uma desidratação severa, por falta realmente de líquido, ou por queimaduras extensas do organismo no corpo, que gera uma desidratação, que por sua vez diminui a quantidade de líquido circulante, e aí a gente tem um choque hipovolêmico. Manifestação clínica principal qual é? Hipotensão, então pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio. Então, o que que acontece? A gente tem uma diminuição dos fluidos, é fluidos, tá, gente? Não é fluidos. Diminuição dos fluidos, consequentemente, a gente tem uma diminuição do volume circulante, uma diminuição da pressão arterial e uma falha do sistema circulatório. O sistema circulatório entra em colapso por falta de líquido circulante, né? Então, se não tem líquido, não tem as células que possam estar circulando dentro dele. Se não tem as células, a gente não tem nossos glóbulos vermelhos para poder transportar o nosso oxigênio e a gente não tem os nutrientes circulando. Então, nosso organismo entra em colapso. A gente tem o choque cardiogênico. O choque cardiogênico está relacionado à redução do débito cardíaco. E o que é o débito cardíaco? É o volume de sangue injetado por minuto pelo nosso coração, por falha cardíaca. Então, por algum motivo cardíaco específico, por exemplo, o IAM, por arritmias, ou por um choque elétrico que tenha causado arritmia ou alguma disfunção cardíaca, a gente tem uma redução do débito cardíaco, né? O volume do sangue injetado por minuto ele diminui, e aí a gente tem um choque cardiogênico. Manifestação clínica: hipotensão arterial, taquicardia, palidez, pulso filiforme, sudorese, taquipneia, alterações do nível de consciência. Mas aí o nosso principal sinal, hipotensão. Tá? A taquicardia é compensatória, né? O coração tenta bater mais rápido para ver se consegue fazer mais sangue circular. O pulso, a sudorese, a gente já falou diversas vezes relacionados à questão da falta de oxigênio. O pulso também.
Ataque apneia também compensatória, e alterações do nível de consciência, porque a gente não tem tanto oxigênio circulando, né? Por problema cardíaco. E aí a gente tem o choque distributivo. O choque distributivo se divide em três: em choque séptico, que está relacionado à infecção, ao choque neurogênico, que está relacionado à lesão na medula, e choque anafilático, que está relacionado à reação alérgica do nosso organismo. Então, começando pelo choque séptico, ele está relacionado a uma infecção generalizada. O que acontece? Os micro-organismos que estão patógenos, que estão causando a infecção, eles liberam toxinas que vão fazer vasodilatação. Se faz vasodilatação, a gente tem uma diminuição da pressão arterial e a gente tem um comprometimento do sistema circulatório. Sem tirar que essas toxinas, elas liberadas pelos esses micro-organismos em grande quantidade, eles começam a deteriorar os nossos órgãos, eles começam a lesionar, por isso que dá falência múltipla de órgãos em caso de sepse, né? Manifestação clínica principal: sinal de infecção, febre, depois a gente tem ataque cardíaco, hipotensão, desorientação, queda do nível de consciência, e a gente entra com insuficiência respiratória, e aí é uma cadeia, né? Choque neurogênico, que está relacionado à lesão medular, ocorre quando o sistema nervoso não consegue controlar o calibre dos vasos sanguíneos. O nosso sistema nervoso, ele fica bobo, vamos dizer assim, e ele perde esse controle vascular do nosso organismo. Então, a gente acaba fazendo vasodilatação, né? As nossas veias se dilatam, a perfusão ela diminui e a gente tem um comprometimento circulatório. Manifestação clínica diferente dos outros, que todas as outras vocês vão ver, como a gente já falou, uma das características também é ataque cardíaco, né? Não falei que ataque cardíaco é compensatória, para tentar compensar o débito cardíaco diminuído, a baixa perfusão. Então, aqui nesse caso ela faz bradicardia, mas por uma alteração do sistema nervoso. O sistema nervoso também vai fazer bradicardia, tá? Nesse caso ela não é compensatória, é por uma questão nervosa mesmo. E o último do choque distributivo é o choque anafilático, que está relacionado à reação alérgica. Então, o nosso sistema imunológico, ele identifica algum patógeno no nosso organismo, seja ele micro-organismo, seja alguma toxina, o que for, ele identifica aquilo como não sendo bom para o nosso organismo, e ele tem uma resposta, mas só que uma resposta exagerada do sistema imunológico em relação àquele patógeno, em relação àquele micro-organismo, e libera dessa forma uma quantidade muito grande de histamina. E a histamina, como a pessoa, por exemplo, com reação alérgica, o que a pessoa com alergia tem? Coriza, então ela tem um aumento da secreção pulmonar, tosse, espirro, ela faz uma vasoconstrição em relação à via aérea. Isso causa um comprometimento se for de uma forma excessiva. Nessa liberação da histamina, se ela for de uma forma excessiva, ela pode ser prejudicial, pode causar até risco de morte. Então, a gente tem como manifestação clínica um prurido disseminado, edema, o pulso fino novamente, dificuldade de respiração por conta do edema, tá? E a hipotensão também está presente nesse caso. Choque obstrutivo. Ele acontece em decorrência da redução do débito cardíaco secundário a um inadequado enchimento ventricular. No choque cardiogênico, a gente tem uma disfunção no débito cardíaco, né, do volume de sangue injetado por minuto, relacionado a um problema cardíaco direto, né, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, que a gente falou, é um problema do coração, em específico do coração. Aqui não, aqui a gente tem um problema secundário ao débito cardíaco. Então, o problema não está relacionado a uma falha no coração, mas sim alguma coisa que está levando a um problema no coração. Por exemplo, um pneumotórax hipertensivo. Vocês lembram quando a gente falou de pneumotórax? Que se o pneumotórax hipertensivo não for descomprimido
ele começa a comprimir os órgãos torácicos, inclusive o coração, e o coração não consegue dilatar por completo para poder receber o sangue, e a gente tem um problema cardíaco também. Vocês lembram disso? Então aí é um problema secundário, não está relacionado ao coração. Então aí a gente entra em choque obstrutivo, tá? Eu acho que eu fui clara para poder diferenciar quando ele é cardiogênico, que está relacionado realmente ao coração, e quando está relacionado a outros fatores que interferem na função cardíaca, tá? Manifestação clínica: dispneia, taquicardia e hipotensão. E aí a gente encerra os choques, tá? Os diversos tipos de choque. E a gente tem algumas escalas que elas são comumente utilizadas, existem outras, tá? Mas as mais comuns que a gente tem em mãos, que a gente realmente utiliza mais, são escala de coma de Glasgow, que vocês já aprenderam, a gente já falou bastante quando a gente falou em avaliação neurológica, quando a gente falou de trauma, quando a gente falou de avaliação primária, quando a gente falou de TCE, nós já falamos diversas vezes sobre escala de coma de Glasgow, e ela também é muito utilizada para a gente fazer a avaliação neurológica contínua do nosso paciente diária. A gente tem a escala de Hansen e de Haas, são escalas que estão relacionadas à agitação e sedação de paciente. Escala de Eva, que está relacionada à dor, e escala de Braden, que está relacionada a risco de lesão por pressão. Então, como eu já falei, a gente tem a escala de Hansen e de Haas. A de Hansen, não gosto muito desse aplicativo aqui, porque eu não consigo aumentar para poder mostrar direitinho para vocês. Então, a escala de Hansen, ela só tem uma escala de 1 a 6, tá? 1, o paciente, ele tá desperto, ansioso, agitado, bem agitado. Na 2, ele já tá desperto, mas ele já é cooperativo, orientado, um paciente tranquilo. Na 3, o paciente ele tá meio sonolento, mas ele ainda consegue responder as respostas verbais. No 4, o paciente ele já está bem sonolento, com respostas apenas à luz ou aos sons mais fortes. No 5, o paciente está dormindo com resposta somente a estímulo doloroso. E no 6, o paciente tem um sono profundo, uma sedação profunda, então ele não tem resposta nenhuma, tá? Isso não está relacionado ao nível de consciência, ok? Isso está relacionado à sedação, tá? Como induzido, lembra que a gente faz medicação? Então, aqui a sedação, não é nível neurológico. A avaliação neurológica é a escala de coma de Glasgow. Aqui a gente está falando de agitação / sedação. E outra utilizada é a escala de Haas, que é essa escala de Richmond. Ela vai avaliar o paciente de 4 positivo até 5 negativo. Aqui estão as letrinhas pequenininhas, eu não consigo ler assim, tópico por tópico, mas a gente vai falar, vou falar assim por cima para vocês, sem ler o tópico, porque eu não enxergo assim, sem aumentar. Então, o 4 é o paciente agitado, mas agitado agressivo, é um paciente violento mesmo, tá? No 3, o paciente muito agitado, porém não tão mais agressivo, mas ele ainda arranca dreno, arranca catéteres, se deixar ele sem contenção. No 2, é um paciente agitado, mas ele já não, ele é mais inquieto, ele não é tão agressivo, não tão violento. No 1, ele é um paciente inquieto, ele não vai ter episódios de agressividade, ele tem uma agitação, mas só que é uma agitação controlada. No 0, é um paciente alerta e calmo, então paciente tranquilo, paciente que responde, que te ajuda, cooperativo. -1, o paciente já começa a ficar sonolento, o paciente fica adormecido, mas ele é fácil despertar, se você chamar, ele vai te responder.
-2 é o paciente já com uma sedação leve. Ele tem um despertar, mas ele não consegue manter um contato visual por muito tempo, porque ele já adormece novamente. -3 é uma sedação moderada, então o paciente oscila momentos de abertura ocular, resposta verbal, com momentos de sonolência, ele não consegue se manter acordado. -4, o paciente já está bem sedado, ele não tem mais resposta nenhuma, não tem mais resposta a estímulo verbal, ele já não interage mais. E -5, o paciente não tem interação nenhuma, nem ao estímulo doloroso, ok? Então, só recapitulando, não estamos falando de nível de consciência, estamos falando de sedação. Escala de Eva é uma escala para a gente quantificar a dor, né? Porque a dor ela é relativa, cada um sente de uma maneira, mas a gente tenta, de acordo com o padrão de tolerância do paciente, aplicar a escala de Eva. A escala de Eva ela é boa, né? Entre aspas. Ela tem uma aplicabilidade de em 7 dias para a gente conseguir avaliar essa oscilação do paciente. Claro, se ele ficar esse tempo todo internado sob os cuidados. Então, a gente tem ela de 0 a 10, onde 0 é o mais leve, ou a ausência de dor, e o 10 é a dor mais forte. É uma escala boa para ser principalmente aplicada em pediatria, por conta dos rostinhos, né? Então, é só a gente passar a mostrar a escalinha para o paciente e falar assim, qual é a sua dor hoje? A minha dor hoje é 6. Amanhã, qual é a sua dor? 3. E assim por diante, tá? E a gente tem a escala de Braden, que é a escala que é utilizada para avaliar o risco de lesão por pressão. Se a gente fala de paciente crítico, a gente fala de paciente que fica muito tempo em decúbito dorsal, decúbito lateral, enfim, é um paciente que fica muito tempo restrito ao leito. Então, é um paciente que tem um risco de lesão por pressão. E aí a gente vai avaliar a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição e a fricção e cisalhamento. E ela é pontuada de 1 até o 4. Então, por exemplo, um paciente que foi admitido agora, eu vou ver percepção sensorial. Então, eu vou ver se ele sente, ele tem sensibilidade, ele tá acordado, ele sente dor, ele não sente. Então, um paciente totalmente limitado, um paciente muito limitado, levemente limitado ou nenhuma limitação sensorial, sensibilidade, tá? Umidade excessiva, muito ocasional, rara. O paciente usa fralda. Se o paciente faz diurese em fralda, então ele vai ter uma umidade de excessiva a muita, né? Se é um paciente que usa fralda, mas está de Jontex, então ele pode ter uma umidade ocasional. Se é um paciente lúcido, orientado, que deambula, que vai ao banheiro, então uma umidade rara, né? Atividade: acamado, confinado à cadeira, deambula ocasionalmente ou deambula com frequência. Mobilidade: ele fica imóvel no leito, ele é muito limitado, ele tem uma discreta limitação ou ele tem limitação nenhuma. Muito limitado e discreta limitação, a gente pode considerar aquele paciente que está restrito ao leito e a mudança de decúbito é feita pela enfermagem, tá? Imóvel é aquele paciente que não tem condições terapêuticas nem de ser feita a mudança de decúbito. Nutrição: está deficiente, o paciente tem dieta zero, né? Há muito tempo, não está podendo ainda nem entrar com uma parenteral. Inadequada seria o paciente que está fazendo parenteral, né? Parenteral não é a mais adequada, mas ele também não está sem aporte. Adequada ou excelente. Fricção, cisalhamento é quando a gente faz a mobilização do paciente no leito, né? Que a gente utiliza o traçado. Isso acontece com muita frequência, com pouca frequência. E aí a gente vai fazer a soma da pontuação e ver se ele tem risco brando, moderado ou severo, se for abaixo de 11, ok? E foi só a nossa matéria de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição.